Irmãos, boa noite, graças e paz. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 116. Foi meditado, já foi lido, né? Mas a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria, porque é a palavra viva. É o Rio Jordão, né? É viva, ela é eficaz. Eu quero ler com vocês, irmãos queridos, dois versos. Versículos 12 e o 13. Raquel pediu para lermos juntos. No começo, vamos ler agora o 12 e o 13 juntos. Vamos lá? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Verdade, Senhor, nos falta palavras e bens, Senhor, para te retribuir se assim o Senhor requeresse de nós. Mas na verdade o que o Senhor requer de nós é muito pouco, Pai. É uma graça tão abundante, Senhor, tão maravilhosa, e que nos constrange, essa é a verdade, Senhor. Mas nos dá um coração cheio de gratidão, Senhor. Nos dá um espírito grato, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Os queridos, os salmos, eles, como alguém já falou, que a maior parte das escrituras falam a nós, mas os salmos falam por nós. E muitas vezes nós encontramos nos salmos uma tradução do nosso coração, né? Se você está aflito, você vai ao salmo, recorre, o salmo fala por você. Se você está oprimido, você vai aos salmos, os salmos falam por você. Se você também está grato a Deus, você vai aos salmos e os salmos revelam e traduzem em palavras tão eloquentes o sentimento do nosso coração. E o Salmo 116, ele vem traduzindo a gratidão do compositor. Aqui nós não sabemos ao certo quem foi. Alguns falam de Davi, quando estava fugindo de Absalão e pelos grandes livramentos. Outros são mais... preferem dar a autoria desse salmo a Ezequias, um rei que teve passando por grandes aflições, como um estadista, como rei, vendo a Síria se aproximar, e Deus lhe deu grande livramento, também na sua saúde. O Senhor Deus concedeu saúde também ao rei Ezequias. Mas o fato é que esse é o nosso salmo, esse é o salmo do povo de Deus. Especialmente também, esse salmo ele era cantado na celebração da Páscoa entre os judeus, e provavelmente esse foi um dos salmos cantados pelo próprio Senhor Jesus após a instituição da ceia. Quanta riqueza aqui, né? No Salmo 116. Aqui, meus irmãos, eu quero pensar com vocês sobre a gratidão que salta aos nossos olhos, especialmente olhando para esses dois versículos. Primeiramente, pensando sobre a gratidão, que é um ato de reconhecimento. Ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. É uma pergunta retórica aqui, se a gente colocasse na nossa linguagem, né? E é um exercício fácil da gente pensar nos benefícios de Deus para conosco. Por quê? Porque para onde nós olhamos, para onde nós enxergarmos, nós percebemos, nós vemos o agir de Deus e as bênçãos de Deus. Em todas as coisas, nós precisamos pedir olhos a Deus, olhos sensíveis, corações sensíveis, para que a gente reconheça todas essas benesses, né? Se a gente vai no hospital, tem tantos enfermos ali. Ontem eu fui visitar seu Semil, e tinham 4, não sei se ainda tem, todos os leitos ocupados, né? E ali cada um com a sua história, todos eles, pelo menos 2, 3 passaram por cirurgia ali. E eu consegui conversar com o seu Semil, com mais 2 pessoas ali que estavam acamadas. Então você pode olhar no contexto daquele e dizer: está tudo indo mal. Se tivesse bom, eu estava em casa. Não é verdade? Mas por meio daquela enfermidade, quantas bênçãos. Em cada leito ali, a gente pode observar. Enquanto eu estive lá, veio uma senhora funcionária fazendo a limpeza, enfermeiros. Ali tem médicos, ali a gente consegue perceber, né,
os medicamentos ali que foram administrados, tudo bênção de Deus, tudo bênção de Deus. Então, para onde nós enxergarmos, para onde nós olharmos, nós vamos ver as mãos de Deus operando as suas benesses. Então, gratidão é uma coisa maravilhosa, é aquele sentimento de profunda satisfação. E é interessante que o mundo vive numa grande insatisfação. Já pararam para pensar sobre isso? Por exemplo, a gente é instigado pela insatisfação. Você precisa estar insatisfeito com seu emprego para buscar uma qualificação ou um emprego melhor. Ou então você precisa estar insatisfeito com o seu corpo para poder buscar uma melhor forma física. Ou então você precisa estar insatisfeito com o que tem, com o que possui, para ser instigado a comprar algo moderno, algo melhor. A ingratidão é um profundo sentimento de insatisfação com Deus em primeiro lugar. A insatisfação foi a brecha que Satanás encontrou no coração de Adão e Eva, assim nós podemos dizer, para incutir neles aquele sentimento, aquela seta, dizendo assim: você merece mais, vocês merecem mais do que isso. Não é isso a ingratidão, não é isso? Eu estou sempre insatisfeito com o meu estado. Ora, mas o que é que move um crente? Qual é um combustível para o cristão? Por exemplo, então eu não vou procurar qualificação no meu emprego. É isso? Ou então não vou procurar uma melhor forma física, ou não, então não posso fazer nenhuma melhoria na minha casa. Não se trata disso. Mas é uma resposta de gratidão. Por exemplo, Deus nos deu, nós pisamos no mundo de Deus, recebemos a saúde que Deus dá, com a inteligência que Deus tem nos dado e com a missão que Deus tem nos proporcionado aqui nessa terra. Então, com esse sentimento, veja, eu faço porque eu já tenho tudo o que possuo. Mas se é para adornar a glória de Deus, eu dou um passo a mais. Se não é movido pela ingratidão, eu consigo e posso ir além. Veja, isso não é uma carta de autorização para uma vida de irresponsabilidade ou de preguiça, não. Mas é aquilo que me move. Eu estou satisfeito em Deus e eu quero que Deus cumpra a sua missão através da minha vida. Agora, meus queridos, nós, quando formos atacados por esse sentimento de insatisfação, de ingratidão, lembre-se, você está no jardim de Deus, vivendo às custas de Deus, com a saúde e os recursos que Ele mesmo lhe concedeu. É importante pensarmos, mais e mais. O salmista vai dizer, como uma resposta, ele diz no verso 3, eu tomarei o cálice da salvação. Meu Deus, o que é que eu faço em resposta a esse Deus? Eu recebo algo de Deus, essa é a verdade. A gratidão é um ato de recebimento das bênçãos de Deus, com o sentimento correto, com o coração no lugar certo. Esse cálice aqui, Calvino vai dizer que isso lembra uma libação santa, como nos rituais do Antigo Testamento, depois de ser preparado ali a oferta, o holocausto, e por fim se derramava ali um líquido, uma bebida, um vinho, e ali era uma consagração, é uma oferta, esse é o cálice, que é também tido como cálice da salvação. Falei para vocês que provavelmente Jesus cantou esse salmo, porque esse era um salmo que era cantado pelos judeus no período da Páscoa. Então veja, é cantando essa salvação que remete-nos ao quê? A Páscoa do Antigo Testamento, aquele grande livramento. E para nós, o que é beber o cálice da salvação? É beber justamente o cálice que Jesus não bebeu, ou o copo que ele encheu por meio do seu sacrifício. Porque ele bebeu ali o cálice da ira de Deus, no jardim do Éden, ele disse, do Getsemane, né? Por causa do jardim, do que aconteceu no jardim do Éden, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse é o cálice que Jesus bebeu por causa da ira de Deus para nos dar salvação. É por isso que eu preciso olhar para isso. Eu olho para tudo que Deus tem me dado. E percebam só, nesse sentido, nós entendemos a gratidão com um significado ainda mais profundo, não somente como aquilo que recebemos de Deus gratuitamente, isso é graça, como também aquilo que somos poupados de receber, isso é misericórdia. É receber
com gratidão e lembrar daquilo que nós não recebemos. Isso é misericórdia de Deus. Não sei se vocês conhecem Fanny Crosby. Ela foi uma compositora prodigiosa, meio cristão. Ela compôs mais de 9.000 hinos e ela nasceu com um problema sério. Na verdade, ela contraiu um problema sério na visão e acabou perdendo a visão por completo. Ela tem vários hinos. Eu gosto muito de um deles que diz assim: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Maravilhoso esse hino. Ela tem vários outros hinos, obviamente. Eu disse para vocês 9.000 hinos. No nosso hinário Novo Cântico tem vários aí compostos por Fanny Crosby. Mas ela compunha poemas desde cedo. E aos 8 anos ela já sem visão, viu, filho? Essa menina, aos 8 anos, com a tua idade, ela fez um poema e ela escreveu o seguinte: que criança feliz eu sou, embora eu não possa ver. Estou decidida que neste mundo agradecida serei. Quantas bênçãos eu vivo que outras pessoas não. Chorar ou murmurar porque sou cega, eu não posso e eu não vou. A menina com 8 anos e tinha esse sentimento de gratidão a Deus. Nós precisamos ter esse sentimento de profunda gratidão. Mas por que nós não somos tão gratos? Porque nós temos dificuldades de enxergar. Nós somos míopes, muitas vezes não conseguimos perceber as bênçãos e as grandes dádivas do Senhor. Que Deus nos dê olhos pela fé para enxergarmos as grandes bênçãos do Senhor. Mas veja, se é uma atitude de reconhecimento, a gratidão nos leva a uma atitude de completa entrega a Deus. Ele diz assim: o que darei? Eu penso que é como se ele estivesse imaginando, se fosse na nossa contemporaneidade, pensando num presente para Deus. Que presente você daria ao Senhor? E presente é algo difícil de se dar. Eu me lembro que E por que é algo difícil de se dar? Porque, veja, Deus já é dono de tudo. Ele não tem necessidade de absolutamente nada. Porque se nós dissermos assim ao Senhor: veja, eu vou lhe dar o céu, ó Deus. Ele diria: essa já é minha propriedade. Pois eu vou te dar uma vasta terra. Ele iria dizer: cada palmo desse mundo é meu. Eu vou te dar uma pedra preciosa. Ele iria nos dizer: não, todos os diamantes e rubis deste mundo pertencem a mim. O que é que a gente pode dar para um Deus tão rico assim? Eu estudei com um rapaz na minha adolescência e ele dizia sempre que o pai dele era rico. Meu pai é rico, meu pai é rico. E ele dizia o modelo do carro que o pai andava. Ele dizia: meu pai é rico. Todas as vezes ele buscava uma ocasião para dizer que o pai dele tinha muito dinheiro. Eu não sei se esse pai desse garoto era rico, mas aos olhos desse garoto, esse pai era rico. Ele como se fosse a pessoa mais rica do mundo. Mas eu não sei se o pai dele era rico, mas eu sei que o nosso pai, ele possui todas as coisas. E como presentear esse Deus? Sim, Salomão, diante do templo, de todas as bênçãos que tinha recebido, ele disse assim: riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Riquezas e glórias vêm de ti. Na verdade, nós temos dificuldade em dar algo a Deus porque Ele é riquíssimo e nós somos muito pobres. Foi Calvino que disse: Ele não espera a recompensa de nossa parte, nem pode receber nenhuma, porquanto não sente necessidade de nada, e somos pobres demais e destituídos de todas as coisas. Isso eleva a graça de Deus a um patamar assim indescritível. Porque essa é a grande razão, Ele ter olhado a nossa pobreza e Ele ter nos enriquecido com todas as bênçãos espirituais. Essa é a bênção que nós somos enriquecidos por meio de Cristo Jesus. Com Ele nós temos essa posse de toda essa graça. Já viu que nós somos muito tímidos para nos apropriarmos dessas bênçãos de Deus? Eu sei que isso se mistura muito com um certo discurso de uma prosperidade, apregoada por aí, que é uma prosperidade tão pobre. Mas veja o que é que Deus fez com a gente. Ele
Ele não nos trata, nós somos muito, ficamos constrangidos, porque quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, e eu digo, pensando nas bênçãos de Deus, a gente fica muito constrangido, né? Como se, assim, meu Deus, eu sou um devedor mesmo, e eu vou pegar uma migalha, né? É sempre uma migalha de espiritualidade, é sempre assim, alguém, por um lado, isso deve ser cultivado no nosso coração, esse sentimento de não merecimento, mas por outro lado, nós devemos nos apropriar da presença de Deus, da glória de Deus, como filhos de Deus, porque foi pago um alto preço. Ele queria nos enriquecer da sua presença, da sua glória, do seu grande amor. Então é maravilhoso. Assim como aquele jovem que eu estudei antes, ele tinha um orgulho danado de falar do Pai. E meu Pai é rico, a gente pode dizer, meu Pai é cheio de graça, de glória e de bondade. Ele me chamou a fazer parte da sua família. E essa é uma grande bênção. Qual a resposta? Tomar o cálice da salvação, invocar o nome do Senhor. Invocar aqui significa celebrar. Eu vou dizer para vocês que o Senhor Deus, Ele se agrada dos seus filhos. Porque se é filho, você sabe, se você tem filho, você se agrada do seu filho, não por aquilo que ele pode lhe dar, lhe conceder. Não é verdade? Esse Deus, Ele se agrada de nós. Se agrada de nós. É meio frustrante quando você vai dar um presente para o seu filho e você pensa naquilo que você gostaria de receber. Então você dá conforme aquilo que você gostaria de receber. Então você dá um presente. Isso já aconteceu lá em casa, de você chegar com um presente, ao filho olha a caixa, desembrulha a caixa, tira o presente e vai brincar com a caixa. Ele vai brincar com a caixa. E você fica, puxa vida, e o presente lá, sabe? Deus, ele se agrada com tão pouco, irmãos. Ele se agrada com um coração quebrantado e contrito na presença dEle, com lábios que o adoram em espírito e em verdade, porque Ele olha para nós e vê seu Filho em nós. Como é bom poder saber que nós agradamos a Deus. Nós não estamos aqui numa tentativa de agradar a Deus como o paganismo faz, né? Porque no paganismo é assim, você oferta, você traz a sua oferenda, mas você fica sempre naquela, assim, com aquele temor, com aquele receio. Será que vai? Será que não vai? Em qualquer momento você pode morrer, ser fulminado. Não! Nosso Senhor Deus, Ele aceita a nossa oferta de adoração. E então eu estava perguntando, pai, por que eu preciso cantar na igreja? E eu disse, nós damos uma resposta a Deus de gratidão. Isso é uma oferta. Aí disse, pai, oferta não é só um dinheiro. Eu disse, não, a oferta é a nossa vida no altar de Deus. E Ele se agrada. Meus irmãos, vamos tomar o cálice da salvação, adorando o Senhor por sua bondade, lembrando dos seus grandes feitos para conosco. A Fanny Crosby, ela compôs o hino 42, e que está no nosso cenário. Pode colocar aí, por favor. E eu quero convidar Timóteo para nós cantarmos. Nossa palavra é bem breve, nós encerramos agora. Com o desafio, irmãos, de justamente ter esse sentimento sempre preservado no nosso coração. O que darei ao Senhor? Que o Senhor nos dê olhos para enxergarmos os seus benefícios, seja no hospital, seja na mesa de casa, seja aqui na igreja, seja no momento de bonança, seja no momento de escassez. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor me dá aquilo que eu não mereço e reteve aquilo que eu mereço. O cálice que era meu, o Filho bebeu, para que eu e você hoje fôssemos chamados de filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o nosso Pai, ao ponto de sermos chamados de quê? Filhos de Deus. Crosby vai dizer no seu hino 42, a Deus demos glória por seu grande amor. O Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador
abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos cantar esse hino ao nosso Senhor. Exultai ao Senhor, exultemos ao Senhor. Bendito seja o Senhor.